o Cruzeiro tem 5. Seis. O Grêmio tem 5 e o Cruzeiro, que é o concurso, tem 6. 6 Copas do Brasil. O Corinthians tem 3. Nesse sentido, do Corinthians ter 3, a chegada do Júnior e o Júnior ter 3 Copas do Brasil, o que isso indica, no meu entendimento, Veloso, Souza e Quesada? É que o Dorival Júnior sabe disputar essa competição. É verdade. Dorival Júnior ganhou... O Mano tem 4, se eu não estiver errado. Ganhou recentemente, né? Ganhou com o São Paulo, ganhou com o Flamengo, em seguido, né? Olha o Viola, cara. Ele realmente vem bem referendado para essa competição aí, vem fazendo um trabalho muito bom. E o Dorival tem um elenco também que ele pode trabalhar bem, né? Tem uns problemas lá de lesões nesse momento, mas daqui a pouco o pessoal se recupera. E realmente é uma competição que ele sabe o caminho, já ganhou. Então não tenho dúvida que nessa competição também o Corinthians vai chegar forte. E parabéns ao Marcelinho Carioca, que fez esse gol do título. E aqui, jogando aqui, acho que foi 2-1, ele fez gol de falta também. O Marcelinho fez gol dos dois. Os dois, cara. O Marcelinho é um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Entre os 5, pra mim, o Cássio é o maior. Marcelinho, o segundo. Né? Aí tem Sócrates, eu, Rivelino. E aí vocês acham quem vocês quiserem. E tá tudo certo, não tem problema. Pra muitos sou eu. E tá tudo bem também se não for. Não tem problema nenhum. Tá na paz de Deus. E o Viola arrebentou nos 2 jogos. Paulo Sérgio Rosa. Sabe quem é Paulo Sérgio Rosa? Viola. Maravilhoso Viola, que jogou muita bola, e meu grande amigo Maomé. É o seguinte, qual é a ideia, Quesada, em relação ao Dorival Júnior, de ter o entendimento que a coisa que ele mais precisa fazer no Corinthians, ainda mais na Copa do Brasil, é não tomar gol? Não é muito louco isso? Ajeitar a defesa, criar algum fato novo ali no sistema defensivo, colocar na cabeça dos caras no meio-campo que precisam também participar quando o time não tiver com a posse de bola. É um cara, como você já destacou aí, vitorioso em Copa do Brasil. Eu não fala assim, craque Neto, não fala. Você é craque Neto, só pra concluir, você é um dos maiores jogadores. Logo que você ganhou de 2 Copas. Não, você é o maior jogador. Fez eu separar de 2 casamentos, perdi 30 milhões por causa do C, porque nós ia naqueles lugares que não podia ir. É você, que por sinal é um cara extremamente peludo. Tinha que ter seguro da máfia pra salvar a gente, né? Tinha que ter seguro da máfia. Se tivesse seguro da máfia, eu não tinha perdido os 30 milhões. Por que não tinha máfia naquela época? É o seguinte, antigamente eu tirei de uma Copa, agora já são 2, daqui a pouco serão 3. Acabei com o casamento, aí agora são 2, daqui a pouco são 3. Não coloca essa responsabilidade. Quer que eu fale a festa que a gente fez lá em Atibaia, aí você? Um abraço fraterno onde esteja o seu Mário Travalini, grande figura então vai. do Corinthians. Se não, conta como que a gente fez. Só pra fechar. O Corinthians, Neto, eu errei no meu... O quê? Craque Neto. Tá. Eu errei na minha análise. Eu achei que o Corinthians ia... O time titular do Corinthians briga por alguma coisa no Brasileiro, mas não vai conseguir colocar em todas as 30 e poucas rodadas esse time titular. Então o Corinthians tem que focar nas Copas Sul-Americana e Copa do Brasil para terminar o ano com mais um título além do Paulista. Vamos lá, quem eram os treinadores da época, por exemplo, de 95, aí era o Eduardo, né, que foi jogador do Corinthians, jogou muita bola, foi campeão contra o Grêmio. Aí depois Carlos Alberto Parreira, que foi campeão lá em Brasília, o David jogando muito, o Gil jogando muito, Brasiliense, né, contra o Brasiliense. A outra tem Tite, né? Tite, com o Ronaldo. Não. Tite estava do outro lado. Mano Menezes. Tite. Isso. Mano Menezes. O Tite era do Inter, né? Exatamente isso. Qual a ideia, você que foi um jogador excepcional, Souza, de uma Copa do Brasil que é totalmente diferente de você jogar 38 rodadas. No Campeonato Brasileiro, você perde para o Flamengo de 4, e que foi pouco, você pode recuperar no próximo jogo, que vai ser contra a equipe Corinthians Internacional, se eu não estiver errado, sábado na Neoquímica Arena. Souza, qual a ideia? E quando você tem um treinador que conhece bem a competição, né? Como a gente próprio falou aqui, só ele tem 3 títulos dessa competição. Então é um cara que conhece bem. Você tem, Souza? Quem jogava Libertadores não jogava Copa do Brasil não, na minha época, não. Tá certo. Eu sempre jogava Libertadores. Humildade para... Não, humildade. Eu tô falando sério. Eu tô falando... Tá certo. Tá certo, Souza. Eu acho que a gente tem que ser humilde quando tem que ser humilde. Precisava falar disso. Agora, quantos gols tem na carreira, Souza? Na carreira? Não parei pra contar ainda. Eu sou ruim de porque eu devo ter umas 5 vezes mais gol que o senhor, mas nunca falei isso pra você. Não, mas você tem muito. Agora você tá bom, Souza. Não, deixa eu ficar quieto, é melhor a gente ficar quieto. Então, ele conhece bem essa competição, ganhou seguido 2 anos seguidos, né? Um pelo Flamengo, outro pelo São Paulo. É um cara que conhece bem. Uma coisa é certa, o Dorival vai organizar esse time. Eu tô com o Quesada quando ele fala que o time é desorganizado, que o time não tem padrão, mas era algo que já se esperava. E não tem como aqui a gente mudar a nossa análise, porque apesar de a gente não ter gostado do trabalho do Ramon, ele vinha ganhando. Por você? Não, eu não... No começo aqui ninguém gostava dos 3 volantes. Não, mas depois o Ramon aqui, ó. Ramon tirou o time do rebaixamento, ele levou o time da Copa do Brasil, levou o time para Libertadores, ganhou o Campeonato Paulista com uma derrota só pro seu São Paulo de 3-1. Meu irmão, aí ele perdeu 2 jogos contra o Palmeiras e contra o Fluminense, ele caiu. Caiu. E aí ele caiu por causa do Memphis, que deu aquela entrevista. Mas o que eu quero dizer, cara... O que você quer dizer? O que eu quero dizer é que legado... Então fala, pô! Que legado que ele deixou pro time? Deixou um time desorganizado, os números dele é bom. Eu acho que ele deixou um legado de 3 volantes. Eu acho que ele deixou o legado do Will Alberto junto com o Memphis no ataque. O time tava 6 anos sem ganhar nada. Tava 6 anos sem ganhar porcaria nenhuma. 6 anos, ele ganhou o Campeonato Paulista e parece que não vale nada. Não, é o quê? O Paulista paga... O que vocês ganharam ano passado?
Ano passado, nada. Então termina o seu E vocês raciocínio. ganharam o que ano passado? A gente permaneceu na primeira A divisão. gente permaneceu também na primeira Mas divisão. pra você isso não é nada, pra Não, mim mas pra mim não é nada mesmo. Não, você olha Pra olha pra mim. Pra grandeza de São Paulo e Corinthians é nada. Um Campeonato Paulista em 6 anos é nada. Nada pra mim é nada. Um time que arrecada mais de 1 bilhão por ano Deve é nada. 2,5. Hã? Deve 2,5. Então é nada. O torcedor corintiano precisa se acostumar com a grandeza do clube. É que... E o São Paulino também. Como a gente tá falando Não, pode falar de todo mundo. todo- Tá falando tá de bom, todo mundo, tá bom, desculpa. Você tá falando de dívida? O seu time saiu ontem com 1 bilhão de dívida. Isso. Deve 40 milhões para um monte de gente, deve 20 milhões. O São Paulo deve 1 bilhão. Quanto que a gente imaginar que um clube como o São Paulo, que a gente falava aqui há 10, 15 anos atrás, pô, o Brasil tinha que ser o São Paulo. A gente tem que olhar o São Paulo para ver Referência. como... A referência é sempre o São Paulo. Olha o São Paulo, deve 1 bilhão. Quem pode falar de língua grande, quem pode encher a saliva, é o Palmeiras, irmão. que já caiu. É só o Palmeiras. Mais nenhum time. Mas teve Mais um- nenhum. É só o Palmeiras. Teve humildade, caiu, às vezes que caiu, se ergueu de novo. Agora, a dívida do São Paulo que o São Paulo fez em quase 100 anos, o Corinthians fez em um Mas ano. não interessa, é dívida, Souza. Eu sei que é dívida. Não interessa, eu não vejo isso. É não, Souza, eu te vou falar. desfazer- Não, Souza, te falar uma coisa pra você. Independentemente disso que você tá falando, e é o que todo mundo fala, o São Paulino, o palmeirense, o santista, dívida é igual pra todo mundo. De 100 anos, de 20 anos, de um ano só. Quem faz dívida não tem competência. Quem faz dívida não vê o futuro. Mas Independentemente de quanto tempo é. Olha, eu não costumo discordar do senhor, não, mas hoje eu vou discordar. Não, você pode discordar quando você quiser. Vou discordar porque você aumentar uma dívida 800 e poucos milhões em um ano... Vamos ver se é 800, né? O que você leu, né? É o que eu li. Vamos ver se é. Vamos ver se é. É o que eu li. Você acha que uma dívida de 1 bilhão, então, pro São Paulo, tá tudo bem? Não, Porque não claro ficou que não, devendo não 99 anos? Não, Não, você tá acho- achando sim. Não, claro que não. Ah, você tá achando. Pra quem que deve o São Paulo, então? Vamos lá, você sabe? Daniel, acho que é Daniel Alves. Não, você tem que pra saber, CT, ué. Não sei. Ah, então você tem que saber, pô. Eu sei. Eu sei pra quem deve. Tintim por tintim. Deve 1 bilhão. Meu irmão, se você deve 1 bilhão, um clube como o São Paulo, é tanta incompetência como o do Corinthians. É todo mundo incompetente pra mim. Não tem diferença. Pra mim Mas tá tudo bem. Pra mim também. Voltando pro Dorival, o Dorival, pra mim, vai ter trabalho pra organizar esse time. Vai ter bastante trabalho mesmo pra organizar a parte defensiva. Esses 3 volantes, esse legado que o Ramon deixou, ele vai ter que desfazer, porque ele não gosta disso. Ele não gosta de verdade. Então ele vai ter trabalho, bastante trabalho pra deixar esse Corinthians redondinho, pra tentar ganhar essa Copa do Brasil. Então, eu acho que daquilo que foi do ano passado, daquilo que é pra hoje, por exemplo, se o Dorival Júnior tivesse chegado no Corinthians, o ano passado, do jeito que foi, né, contratações, semestre, pá, até acho que seria muito mais difícil. Se você colocar do elenco do Corinthians hoje, se ele ajeitar, ele vai dar certo, cara. Porque eu tenho uma coisa aí que as pessoas às vezes esquecem. Palmeiras hoje é o concurso, meu irmão, e Flamengo. O resto é tudo igual. O resto é tudo Zé. O resto é tudo Zé. É tudo Zé. Só que é o seguinte, o Corinthians ganhando 2 partidas, ele cresce. O Corinthians perdendo 2 é rebaixamento. E assim que é o Corinthians, é ódio e amor. E a imprensa paulista, a imprensa brasileira, vocês sabem que é dívida pra todo mundo, né? Vocês sabem quanto o Santos tem de dívida? Sabe quanto o Atlético Mineiro tem de dívida? Sabe quanto o Internacional tem de 1,5 milhão. dívida? Não é verdade? 1,5 pau. Mas pra dar like, pra dar audiência, é o Corinthians. E que tá tudo certo, meu irmão. Tá tudo na paz de Deus. Agora é igual. É igual. Dívida e incompetência é igual. O que você pensa em relação ao elenco do Corinthians? Então, na entrevista coletiva que nós vimos aí, a apresentação do Dorival Júnior, Acabou lá? o Rodrigo Vessone, ele faz uma pergunta para o Dorival sobre esse momento do Corinthians, político, do presidente, da diretoria, e o Dorival fala que o problema dele é campo, é técnico, e ele vai trabalhar, o trabalho dele é separado. Só que existe um problema. O Dorival tem que entender que esse problema financeiro do Corinthians pode afetar o trabalho dele. Como? Se o Corinthians não honrar o compromisso que tem com essa boleirada, que não é fácil. O Corinthians com essa dívida, com os juros, com os compromissos que Posso tem que falar pagar... uma coisa sobre isso? Pode. Lembra quando eu disse que o salário estava atrasado do São Paulo? Lembro. O São Paulo está jogando bem? Não. Jogando bem... A gente sabe, né? É. Quando o salário está atrasado, Não, é complicado. quando não paga jogador. E aí o Dorival tem que entender que se atrasar lá, o problema irmão. da diretoria e o problema financeiro vai sim interferir no Então trabalho vamos lá, por que vocês acham que o Palmeiras hoje é essa potência mundial? Por que vocês acham que o Flamengo é essa potência mundial? Por que vocês acham que é? Porque tem uma administração que, ó, eu ganhei 1 bilhão, mas eu vou gastar 800 só. Hoje os outros clubes não fazem nada. É só ver o número de treinadores que tem no Brasil inteiro que caíram e do Palmeiras. Quem que paga em dia hoje? Palmeiras. Quem que paga em dia hoje? Palmeiras. Quem que não deve nada pra ninguém? Palmeiras. Não é mentira isso. Quando saiu o Landim aí, não deixou uma dívida de 500 milhões? Deixou. O Gagliotti deixou dívida de 500 milhões pra Leila? Não. A Leila vai deixar dívida pro próximo presidente? Acabou de pagar o que devia para a Crefisa. E que pagou quase 180 milhões. E tá pago. Então, meu irmão, é isso. Futebol é igual. Aí você ganha o Campeonato Paulista e depois vem tudo. Ou não é isso? É isso. E agora um detalhe, uma conta rápida, tá? Rápida, para quem está em casa acompanhando, raciocinar e refletir.
A dívida do Corinthians, 2,5 bi de reais. Nos próximos 5 anos, contando esse ano e mais os outros 4 que virão, o Corinthians vai fazer de 5 a 6 bilhões de reais. Então, é possível pagar essa dívida se tiver um plano profissional. Então, É possível, é possível. É, a gente tem que trazer essa informação, porque senão as pessoas acham mas eu quis que o Corinthians vai fechar as a portas, verdade, e não é quis- isso, né? Na verdade, eu quis falar da dívida só para colocar também em relação ao Palmeiras. Porque o time bem organizado vai ganhar título. O que o Palmeiras ganhou nos últimos 5 anos? 3 Libertadores. Duas Libertadores. Quantos brasileiros? Dois brasileiros. Quantas Copas do Brasil? Uma Copa do Brasil. 3 paulistas. 3 Paulista. Recopa, Recopa. Supercopa. 10 títulos em 5 anos. Quem administra certo? Quem faz o futebol ser rentável? Quem não é bandido? Quem não é ladrão? Quem não é safado?